Papai, depois você vai dar risada disso, tá? É muita confusão, imposto de renda, né? Ô, Vivian. Parou. Eu era muito pequenininha, assim, eu tenho poucas lembranças, assim, mas lembranças bem gostosas do meu pai. Quando a gente perde uma pessoa que a gente ama, a maioria tem fotos, né? E eu tenho a voz dele. A voz do rock brasileiro. Para mim foi o nosso John Lennon brasileiro, Bob Dylan brasileiro. Ele cantava imitando o Elvis, rapaz, era muito gozado. Aquelas coisas de Elvis, assim. Tocando e me fazendo o coraçãozinho de um menininho de 15, 14 anos bater mais forte e dizer, puta que pariu, hoje eu vou voltar para casa mais contente, mais decidido. É isso que um dia eu vou fazer na vida. Com linguagem simples, ele fez o povo cantar sobre novas eras, anarquia, existencialismo. Da sua personalidade, fez o seu personagem. Ou seria o contrário? Como o alcoolismo deu fim às filosofias políticas e lutas em 1989. Prepare-se para o Caminhos da Reportagem de hoje, porque vem muita história por aí. Afinal, ele nasceu há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Eu, Raul Seixas, nasci em 28 de junho de 1945. Desde pequeno que eu fazia e vendia livros para Plininho, meu único irmão, 4 anos mais moço. Eu tinha ele como um verdadeiro pai, né? Que ele me ensinava as coisas e inventava as brincadeiras. A gente brincava muito sozinho, nós dois. E Raul inventava muitas fantasias, muitas histórias. A gente viajava pelo espaço sideral quando era pequeno, menino aí. E como era que podia existir, não ter fim o universo? Ele inventava um fim, aí dizia, aí a gente ia furando aquela parede do fim e chegava do outro lado, tinha um outro espaço, e aí o que é que tinha do outro lado? E ele ficava inconformado com essa coisa. Um dia a gente descobriu que voltava para o início. Raulzito era o primeiro filho, e além disso era o primeiro filho da família de minha mãe. Mas na hora da chinelada era tranquilo. Às vezes jogava o chinelo quando ele corria e ele pegava o chinelo, devolvia para ela corria de novo jogando o chinelo nele, em volta da mesa. Eu sou um moleque maravilhoso, num certo sentido, mais perigoso. O Raul gostava muito de filosofia e sempre os filósofos assim, ácidos, né? Schopenhauer, Pitt Grilli. E eu com 11, 12 aninhos, ele ficava fazendo na minha cabeça. Raul sempre foi uma pessoa inconformada. Aliás, a gente viveu em uma época de mudanças mesmo, né? Elvis Presley, James Dean. Era a época da juventude transviada, onde as pessoas começavam a contestar a educação dos pais naquela época, né? Ele já detestava estudar, né? Sempre detestou estudar. E era muito, assim, cheio de opinião e adorava rock. O Raul Valério Seixas acabou de cantar Elva Rádio. O Raul viu o Balada Sangrenta com Elvis Presley. Ele entrava às 2 da tarde e saía às 8 na última sessão, durante o tempo que o filme passou em Salvador. Onde Elvis Presley é um ator que canta rock. Não é aquelas comedinhas do Havaí que ele fazia coloridão, um filme preto e branco. Foi o livro onde ele aprendeu as músicas do Elvis. Tá aqui, ó, são coisas que o Raul fazia. Tutti Frutti, Heartbreak Hotel. Raul teve algumas fases, mas aí na adolescência dele ele era bem arrumadinho, cabelo arrumadinho, camisinha
bonitinha de moda, na moda, calça de moda, frequentava o iate. Classe média, tinha carro, né? Naquela época ele era Mauricinho. Essa foi uma das fases da vida dele. Raul é uma metamorfose, né? Ser de classe média não bastava. Raul teve que fazer o que ele nunca gostou: estudar e passar no vestibular para direito. Quis mostrar ao sogro que era fácil ser apenas mais um e se casou com a americana Edith. Edith era filha de um pastor protestante, né, que deu muita confusão e tudo que ele não queria, né? No fim ela terminou casando com ele. Ela era louca por ele, né? Era Raul na terra e Deus no céu, né? E sofreu muito conosco lá no Rio, na época que a gente passou fome realmente. Quando Raulzito e os Panteras se lançaram no mercado fonográfico, o Rio de Janeiro foi o destino do grupo. E Edith seguiu viagem com eles. A Edith ficou grávida, foi ter neném e tudo mais, né? E o Raul me chamou para ser padrinho da primeira filha dele, que é a Simone, que mora hoje nos Estados Unidos, né? Filha dele com Edith. Ele chorava muito por causa principalmente da Simone. Eu acho que ele nunca se desculpou de ter saído da vida de Edith dessa forma, né? Assim, de repente, desceu para comprar um cigarro e não voltou mais. Foi pesado. Eu tive que perder minha família para perceber o benefício que ela me proporcionava. Então, quando ele fez sucesso, né? E de repente largou ela, se apaixonou pela Glória e coincidiu com a época que ele emburacou nas drogas. Porque quando eu jurei meu amor, eu traí a mim mesmo. Hoje eu sei que ninguém nesse mundo é feliz tendo amado uma vez. E sempre que saía de uma relação, ele já estava com outro embaixo do braço. Com Edith, foi assim, ele já saiu com Glória, um dia ele saiu, não voltou mais. Com Glória, ele me conheceu, né, e já começou a ter essa relação. Comecei a morar com ele, ele ainda estava com Glória, e já saindo da relação, e Glória indo para os Estados Unidos. Quando ele conheceu o Kika, ele ainda estava comigo, e agora o resto, né, quer dizer, a Lena, não sei, não posso falar nada. Glória entrou na maternidade para ter Scarlett. Eu não sabia nem que Raul era casado. Fiquei sabendo durante o papo que a gente teve durante a noite, né? E se na vida amorosa Raul teve muitas companheiras, na música ele foi um artista de poucos e duradouros parceiros. Amigo, Cláudio Roberto, que era o parceiro, o grande amigo dele, parceiro, mas virava parceiro e tal quando ele se encontrava. O Cláudio Roberto morava no Rio, no interior, que até hoje mora numa fazenda. A gente tinha uma ligação, eu não tenho essa ligação, nunca tive essa ligação com mais absolutamente parceiro nenhum. Eu nunca soube o que é ter uma parceria desse jeito com alguém. Eu nunca pensei que eu pudesse conseguir, na verdade não era eu que conseguia, era ele que conseguia. Ele me produzia e botava para fazer, me dirigia e me guiava até onde ele queria. Eu tenho um sítio no sertão de Piritiba, 2 pés de Guataíba, caju, mangue, cajá. Peguei na enxada. Esse lugar que nós estamos chegando aqui, ó, é o barracão do Raul. Aí foram feitas músicas como Ângela, Rock das Aranhas. Ninguém vai acreditar. Eu vi a mulher botando aranha pra brigar duas aranhas. Eu tenho uma música minha, anterior ao Maluco Beleza, que é uma música muito melancólica. Eu tocava essa música pra ele. Um dia ele falou assim, pô, a gente podia roubar a harmonia dessa sua música e fazer uma outra música em cima. E nós fizemos o Maluco Beleza, que tinha uma letra em inglês, chamava-se Bird Song. Eu sei que no final o Raul falou pra mim assim, você não sabe o que foi que a gente fez. Se você tava afim de fugir do sucesso, a hora é essa. Eu, do meu lado, aprendendo a ser louco, um maluco total, na loucura real, controlando a minha maludez, misturada com minha lucidez, vou ficar com certeza, maluco beleza. Hoje é segunda-feira e decretamos feriado, chamei Dom Paulo Coelho e saímos
Ficamos lado a lado, lá na esquina da Augusta. Em tempos de drogas e rock and roll, no auge do movimento hippie, o encontro com Paulo Coelho fez nascer um novo Raul Seixas. Raul Seixas foi uma figura marcante na minha vida. Tinha uma revista que se chamava 2001, que eu escrevia, e um dia apareceu aquele produtor da CBS de terno e gravata, que era o Raul, e foi lá e disse, eu queria falar com quem escreveu essa matéria sobre o disco voador, e eu tinha escrito a matéria. E aí começou uma amizade, ele me chamou para compor, e ao me chamar para compor, ele me educou, ou me ensinou a ser sintético, objetivo, sem ser superficial. Então aquilo que eu aprendi em letras de música é o que eu coloco hoje em dia na minha literatura, ou seja, uma melodia especial, ou seja, definir bem um pensamento usando uma simples frase, não precisa explicar 3 páginas, certas coisas. Então, Raul, além da importância do nosso trabalho, eu acho que ele foi um mestre na minha vida. Ó, pra falar sério com as pessoas, você não precisa falar difícil não, sacou? Pode ser simples. Não, tem que ser simples, entende? Entendeu? Mas simples como, cara? Simples, mais direto, sacou? Mais jogado. Não, vai, Tá, sacou? entendi. Tipo, ei, Al Capone, vê se te orienta. Pô, isso, Paulinho, isso aí, pô, sacou tudo. Ei, Al Capone, vê se te orienta. Assim, dessa maneira, nego. Chicago não te aguenta. Pô, Chicago não aguenta. O próprio Paulo Coelho até fala, né? Que apresentou as drogas ao Raul e tal. E, enfim, eu acho que ele passou de um ponto, o Raul passou de um ponto em que, na hora que o Raul passou do ponto, o Paulo retornou. Então, o careta, o loucão ficou careta e o careta ficou doidão. Ele tinha uma coisa que era diferente das pessoas de uma maneira geral. A ótica dele de encarar as coisas, os fatos, a vida, era muito engraçada. Tem até uma introdução de uma música que diz assim, Mazoleira, tá gravando? Aí eu falo, tá. Aí no meio ele errou, ele falou assim, Mazola, apaga isso aí, porque senão depois quando eu morrer, o nego vai querer usar isso. Tá gravando? Deixa eu gravar isso tudo. Falou, eu tô comendo peixinho frito aqui. Pode ser que eu morra amanhã e essa fita fique gravada pra Philips. Raul Seixas comendo peixinho frito. Tinha um negócio do testar. De vez em quando ele fazia assim, ó. Tá fazendo aí, compadre? Eu falei, tô testando. Falei, tá testando o quê? O mau hálito. Meu pai era muito engraçado, ele era muito divertido, eu lembro disso. E tinha esse personagem que era o Capitão Garfo, que era o primo do Capitão Gancho. Então ele escondia o garfo na manga e a onda dele era roubar minhas bonecas e botar no congelador. E eu lembro muito da barba dele. E minha mãe disse pra mim que ele pegava minha mão, né, e botava na barba dele e falava, isso é pra ela nunca esquecer de mim. E eu lembro muito da barba dele, eu lembro da textura da barba dele, eu lembro da cor da barba dele. E a minha irmã Simone disse que também lembra da barba dele. Isso é uma lembrança que as duas têm, né? Minha filhota vivia. Aí vai seu patinho ligeirinho e seu colega, o cachorrinho que late, espanta a abelha do nariz, mexe a cabeça e roda o rabinho. Eu achei a carinha dele tão bonitinha, é o cachorro do cachorro. Te adoro, saudade, seu pai. Ele tinha um senso de humor que se fazia presente em momentos inesperados. Marcelo Nova seria Marceleza. Marco Mazzola era Mazoleira. Paulo Coelho era Paulette. Em 1981 surgia Silvícola. Raul estendeu a mão e chamou para sua casa o garoto de 17 anos que de fã virou amigo e presidente de fã-clube. Comecei a botar em anúncio em jornal, quero conhecer o Raul, compra o telefone da casa dele, qualquer coisa, pelo amor de Deus. Eu queria comunicar ao Raul, pelo menos, que eu estava fazendo um fã-clube para ele. Falei, velho, eu estou fechando o fã-clube do Led Zeppelin e abrindo o fã-clube do Raul Seixas. Quando eu liguei, Raul estava bêbado. Alô, Raul? Raul, quem é? Aqui é o Silvio Santos, eu faço seu programa. Eu falei, não, eu não sou Silvio Santos, eu sou Silvio Passos, estou fazendo um fã-clube para você. Pô, um fã-clube para mim, nunca ninguém fez um fã-clube para mim. Você pode vir almoçar aqui comigo? Era uma pessoa desprovida da posse. Se você tivesse com frio à noite aqui na varanda e ele tivesse com um casaco de couro, você dissesse, pô, Raul, você tem um casaco, ele tiraria o casaco e lhe daria.
Você não podia falar, Raul, porra, eu gostei do teu óculos. Porra, é seu, bicho. Você entendeu? Uma pessoa não dá para sintetizar, senão falar um coração do tamanho do mundo, extremamente generoso, uma pessoa que não é um maluco que pintam por aí, entendeu? Rapaz, isso aqui foi um livro, a biografia de Jerry Lee Lewis, Hellfire. Raul estava lendo o livro. Ele estava lendo e eu fui na casa dele, ficamos conversando. E aí ele me mostrou o livro, ele não tinha acabado de ler o livro ainda. Eu disse, porra, quando você acabar de ler, me empreste que eu gostaria de ler. Ele falou, ok. Pegou o livro e fez uma dedicatória e me deu o livro, sem acabar de ler. Olha aqui. A Marceleza e Fim de Papo, Fogo do Inferno. E observa a relação da figura que o Raul escolheu, que nós imitamos e que centenas de covers do Raul, dos quais eu sou um, né, tentam imitar, que é o Dom Quixote. É a barbicha, sujeito magro, visionário, lutando contra os moinhos de vento. Raul, ele ficou famoso depois que morreu, né? Quer dizer, ele virou um mito depois que morreu. E no próximo bloco, Raul Brega, produtor, místico e sempre crítico. Como as músicas saíam do seu dia a dia. E o Camilo da reportagem vai fazer um passeio de disco voador pela minha obra. Voltamos daqui a pouco. Oh, seu moço do disco voador, me leve com você pra onde você for. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela opinião formada sobre tudo. Raul era metamorfose ambulante. Um dia nunca é igual ao outro. Ele estava captando tudo que estava acontecendo no mundo, principalmente no Brasil, ali no entorno dele. Então, ele estava preocupado com o texto e com o contexto. As letras de Raul foram as primeiras letras de canções em português que eu parei para prestar atenção. Era uma época em que eu ouvia muito rock inglês e rock americano, e aqui no Brasil as letras eram todas no diminutivo. O que eu sei de que acontece na Bahia é assim: o passarinho saiu do ninho, entrou pela janelinha, vem meu passarinho. Olha que coisa bonitinha. Raul foi o representante brasileiro do movimento de contracultura e sabia falar de amor em meio às inquietações políticas e sociais. Eu fiz um levantamento da obra toda, das 160 músicas. Então eu vi que a maioria das obras, das músicas do Raul são românticas. Curioso isso, né? Raul Seixas era um romântico. Aquele disco ali tem uma parte de cada um de nós, né? Raul, Raul sempre gostou muito de rock and roll, de Elvis, essas coisas. Eu ouvia muito jazz, eu ouvia muito, né? Mariano tinha uma formação de bossa nova, né? Eladio tinha mais uma tendência ao erudito, que tocava violino e tudo. Então ali foi a junção de todos as preferências dos músicos, né? Agora é um disco vanguarda realmente, né? É um disco, se eu não me engano, é o primeiro disco que foi gravado no Brasil com orquestra grande, inclusive com cordas e tudo. E tem algumas influências de Beatles, né? Dá pra ver, inclusive pela capa, né? Mil violinos, um cheiro de flores no ar. Você ainda pode sonhar. É uma característica dessa época que os cantores da Jovem Guarda, que alguns deles fizeram sucesso, incluindo o Roberto Carlos, que quando vinha a Salvador, contratava essa banda, que era de Raul. Porque naquele tempo não se podia gastar tanto, não se tinha a banda própria. Foi aí que eu conheci Raul e conheci os meninos dos Panteras, então, que me acompanharam ali sem ensaio, sem nada, e foi beleza. E no show estávamos eu, Chico Anísio e Nara Leão. Chico Anísio também ficou muito impressionado e Nara também ficou muito impressionada com os Panteras pela maneira como eles chegaram
e venceram aquela situação difícil até então, não tinha ensaiado nem nada. Iniciou ali a amizade entre Raulzito e Gerry Adriane. Gerry foi o primeiro a gravar uma música do amigo, Tudo Que É Bom Dura Pouco. Raul produziu 3 discos de Gerry e compôs um dos seus maiores sucessos. Doce, doce amor, onde tens andado, diga por favor. Doce, doce amor. O Raul teve uma fase em que ele atuou como produtor, que ele compôs aí quase 100 canções bregas. E que são regravadas até hoje, 40 anos depois, por inúmeras duplas sertanejas e cantores da verve popular. Embora a maioria dos fãs do Raul desconheça essa fase dele. E a própria família me parece que não aprova muito quando a gente tenta falar e explicar sobre esse tempo em que o Raul era brega, entre aspas, porque era uma forma de sobrevivência. Ele mesmo chegou a afirmar isso. Foi numa sessão das 10 que você me apareceu, me ofereceu pipoca, eu aceitei e logo em troca eu contigo me casei. Ele começou a desenvolver, a querer desenvolver um pouco da linha que ele tinha se proposto a fazer na vida dele, que é essa linha que nós conhecemos, a mais descompromissada, o crítico, né? O cara que na realidade falava mal, se bobeasse dele mesmo, e muito engraçado, de uma forma totalmente diferente. Né? Eu sou a mosca que pousou na sua sopa. Entre as músicas que Raul compôs para Gerry está Se Pensamento Falasse. Vamos ouvir o início dela. Bom, a gente encontra na obra de Raul similaridades entre os arranjos que ele compunha. Olha como o início desta música parece muito com aquela do Óculos Escuros. Ouça também Convite para Ângela, música que Raul fez para o cantor Leno. Aqui está meu convite, é de papel de crepom. E agora, Sapato 36, cantada por Raul. Eu calço 37, meu pai me dá 36. Dói, mas... E aí, achou parecido? O que ele fazia? Ele era malandro, ele estava com a parada mundial, principalmente americana, o tempo todo no ouvido. Opa, isso aqui é legal. Se a gente faz isso de uma forma meio baião, vai ficar bom. Entendeu? Então ele compunha em cima de uma coisa que ele via. Não é que fosse plágio, mas dava o início, sabe? Era o arranque, né? I was born about 10,000 years ago. Oh, there's nothing in this world that I don't know. A gente precisava de um cara pop como ele. Eu não chamo nem rock, eu chamo pop, porque eu nasci 10 mil anos para trás, sei lá o que é ser rock, mas é um pop da maior qualidade, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não Então muitas saiba músicas demais. dele, se você tivesse a referência do que foi, você fala, realmente é muito parecida a ideia, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, por exemplo, né? Era uma coisa que vinha de uma poesia que o cara fala, pois é, eu vivi tantas coisas nesse... Né? Ele fala, pô, nasci 10 mil anos atrás. Então, ele aproveitava muito as ideias e compunha muito em cima disso. A sua ligação com o rock, eu diria que inicialmente causou talvez essa ideia, né, de que ele era um americanista, enfim, que não valorizava talvez a cultura brasileira, mas isso não se observa na sua obra em hipótese alguma. Primeiro que ele quebrou uma série de tabus, né? O rock era uma coisa muito rock só, Raul acabou. Ele ia no samba, ele fazia tudo, né? Fazia todo tipo de música, fazia um bolero de repente, fazia tudo, e tudo era muito bem feito. Então, quebrou com essa coisa, é sambista, é roqueiro, é bossa nova, não, ele era tudo. Gênio. E o Krieg Rá é exatamente um disco já que revela essa mistura de ritmos, enfim, essas experimentações
e ao mesmo tempo que traz canções portadoras dessa mensagem, digamos assim. Você já tem uma canção como Ouro de Tolo, né, que é uma canção fundamental nesse disco. Que vai fazer uma crítica feroz da sociedade que a gente está vivendo, que está se vivendo naquele momento, e do comportamento dos indivíduos diante dela. Houve vamos dizer assim, uma certa confusão no início, problema de situação, de me situar. Se eu era artista de classe A ou classe C. Eu acho que isso é uma besteira danada, porque na música eu quero atingir todas as estruturas. Por isso que minha música é fácil, é isso mesmo que tem que ser feito. A música de fácil comunicação seria assim como um invólucro para levar minha mensagem que eu quero dizer. E eu não sou somente Ouro de Tolo. Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu falava que depois que ele cantou Ouro de Tolo, ele podia pega o paletó e ir embora para casa. Que ele já tinha falado, era autobiográfico, já tinha falado tudo. E, rapaz, não é que aquele baiano conseguiu arrumar um bocado de coisa para falar depois do Ouro de Tolo ainda, rapaz? Raul incorporou elementos filosóficos inspirados em gurus e dogmas orientais. Surgia aí o personagem e a ideologia Raul Seixista. Existencial, filosófica, enfim, anarquista, e os fãs vão ler a partir de diferentes olhares e de intenções. Ele queria dominar aquele personagem, o personagem acabou sendo maior do que ele. Essa coisa messiânica, ele sabia que tinha já em 74 com Gita, ele já ficou assustado com isso. Eu sou a luz das estrelas. Eu sou... Esse aqui é o Bhagavad Gita. Ele faz parte, na verdade, desse épico que é o Mahabharata. É como o Sermão da Montanha para a Bíblia, o Bhagavad Gita está também para o Mahabharata, né? Para as demais escrituras também do hinduísmo. Ele traz uma reflexão também sobre a questão própria também de reencarnação, ou até a ideia de eternidade. E minha música, inclusive, não vem propor nenhuma verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. E eu venho, assim, com a música, trazer, apenas abrir as portas para que as verdades individuais possam surgir livremente, tá entendendo? E eu lembro que ele falava assim, cara, um momento que começou a me preocupar muito foi quando eu vi uma mãe chegando com um filho aleijado nos braços e pedindo para eu tocar para curar aquela criança. Não sou Jesus Cristo, meu amor, e nem quero ser. Vê, é o sinal das trombetas dos anjos e dos guardiões. A Sociedade Alternativa era um trabalho escolar de Raul Seixas e Paulo Coelho dentro da Ordo Templi Orientis. Um trabalho externo que seria a divulgação dos ensinamentos da ordem para o grande público. Então eles criaram a Sociedade Alternativa. Então Raul Seixas nunca quis discípulos, ele nunca quis sociedades instituídas. Eu cresci escutando besteira, que se virasse o disco ao contrário, que ia cantar não sei o que do diabo, e que o rock do diabo é não sei o que na música falava 666. Ainda mais criança, né? Criança é muito má. Rock do diabo, rock of the devil, para mostrar que o diabo não é tão feio como parece. Então eu cresci escutando isso magoava muito, muito. Eu não sabia disso não. 666, fogo, tadinho. Seu pai tinha pacto com o diabo. Mentira. Existe dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é do toque, o outro aquele do exorcista, diabo! Coisa que ele me contou dessa época dele com o Paulo e tal, é que ele tinha sido neófito, né? O neófito era um principiante, né? Na tal da sociedade esotérica, e que ele tinha saído logo pouco tempo depois, porque ele tinha queimado um baseado no papiro, e que era muito cheio de regras e tal. E o Raul era anarquista, era uma figura que não era muito de regras e de horários e tal. Com músicas escrachadas e com boa dose de críticas, Raul foi alvo fácil da censura. Ele foi perseguido pela ditadura por causa da sociedade alternativa, né? Mas ele no palco, ele gostava de dar uma alfinetada no pessoal, nos políticos, zoava o Delfim Neto,
usava o gás, ele incitava a galera, né? Então ele tinha essa mania, então por isso que nos shows dele ele dava problema para os músicos. Eu tive 16 letras cortadas e impedidas de serem gravadas porque eles não entenderam nada de poesia concreta. Hoje eu já sei que 99% da população é subdesenvolvida. E se você é parte desse 1%, você é gênio ou é preso por dizer a verdade sobre as mentiras idiotas do sistema social. Eu já sei que eu vou fazer o que eu vou fazer. Vou fazer o que eles querem musicalmente e música idiota para o povo iludido. Não podia falar uma coisa, não podia rimar com a outra. Ia pra Dona Solange, que era censora, porque a Dona Solange é que era parceira. Então o povo não pode. Então você tenta rimar com ovo. E eu me lembro que o Abte Sésamo, o Rock das Aranhas, por exemplo, passou, mas não podia tocar em rádio, mas deixou entrar no disco. O Rock das Aranhas foi... Não pode. Aluga-se o Brasil, a gente não sabe como que passou, porque ele já era 80. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tudo pronto aqui é só vir roubar. A solução é alugar o Brasil. Nós gostávamos basicamente de rock and roll e de blues, né? Então havia uma similaridade entre o que ele gostava e eu. Nisso nós éramos muito próximos. Por outro lado, ele era um místico, ele tinha visto já discos voadores e tinha lido Aleister Crowley e feito. E eu sou ateu, como dizia Luiz Buñuel, graças a Deus. Então eu ironizava essa história mística dele e ele ironizava o meu existencialismo. O negócio de Oxalá, de Oxu, de Oxó, será que porra é essa? Aí, Oxalá, Oxu, Dedê é uma alusão a Vinícius de Moraes, que fazia a Totô Balu, a Totô Babá, a Tunga da Bironga do Cabulete. Tinham músicas com muita tendências africanas e tudo, e ele não gostava. Ele foi um artista genial, porém, vários elementos foram fundamentais para que ele realmente se transformasse nesse ícone. Então, acho que é importante perceber as questões históricas, enfim, a conjuntura na qual ele viveu e que possibilitaram que ele se projetasse. Longe dos palcos e renegado pela mídia e pelas gravadoras, a notícia da morte, como ela chegou para cada um. E o legado do mito. O Caminhos da Reportagem volta na próxima estação. Eu morri, nem sei mesmo qual foi aquele mês. Metrô, linha 743. Por aí. No disco Por Quem os Sinos Dobram, de 79, Raul dividiu a autoria de todas as músicas com o argentino Oscar Rasmussen. Era somente uma relação de troca. O Oscar entrou na nossa relação porque tinha brecha e Raul deixou o Oscar como coautor. Cada um, né, supriu o outro de alguma coisa. Ele supriu o Raul de drogas e o Raul dava coautoria para ele. Quando ele fala que é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro, é o que eu estou falando aqui do Oscar. É sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. Convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Isso era a gente na época, era o que eu estava vivendo com ele, né? Eu ficava no quarto, eles ficavam na sala e dali um dia ele saiu com o Oscar e foi embora.
Um dia a gente abriu o jornal de manhã e um traficante tinha sido morto dentro do apartamento dele da Assis Brasil. Isso é uma história que desapareceu do noticiário. Isso eu estou falando de 1980. O Raul morava na Assis Brasil, que era muito perto. Eu não frequentava a casa dele, nem ele a minha, eu não me dava com ele. Eu sabia que ele estava completamente emburacado na porra louquice. Hey, anos 80. Raul teve que pagar o preço dos excessos durante a década de 70. A fatura o levou ao declínio na saúde e na carreira. Foi entre o final de fevereiro e começo de março de 1988. Ele tinha acabado de sair de uma internação numa clínica para dependentes químicos, em Cotia, 30 quilômetros de São Paulo. E eu, por acaso, também estava saindo de uma internação exatamente igual, numa outra clínica também para dependentes químicos. Estou na clínica, subias tão longe do aconchego do lar. Um colega meu de internação, que conhecia o pessoal da outra turma, propôs que fizéssemos reuniões de ajuda mútua. Estávamos todos muito otimistas em relação ao que nós íamos recuperar. Esperava-se que brevemente. Menos ele, o Raul, né? Ele ficava pelos cantos, não se dirigia a ninguém, não puxava nenhum assunto, nitidamente deprimido, né? Nitidamente inconformado pelo fato de saber que, se quisesse continuar vivendo, teria que parar, né, com tudo que ele fazia antes. Ele falou para mim uma parte que eu falei assim, se eu fizer tudo que tem que ser feito, seguir a prescrição médica certinha, direitinho, eu posso prolongar minha vida mais uns 2 anos, além do que eu tenho, mas viver infeliz, né? Então não vale a pena. Ele, como milhões de outras pessoas na história, inclusive eu, foi apenas uma vítima da dependência química, que é um processo mecânico, orgânico, que se instala na pessoa quando ela é exposta, né, ou se aventura a usar esse ou aquele produto. Pegam só o lado do oba-oba, sabe? Do grande rebelde que ele era, que gastou o pavio rapidamente, né, vivendo de forma intensa. Eu acho tudo isso muito bonito, muito romântico, mas eu acho que não se fala do lado dramático que foi para a família, para as pessoas que gostavam dele, que é você conviver com um dependente químico. Isso é uma desgraça, não tem nada de rebelde, de bonito e de heróico nisso. Pô, eu vi Raul tomando álcool de churrasqueira, velho. A gente fazendo filezinho ali segunda-feira e ele pegando um álcool e tomando. Ele me perguntou, mas olha, eu queria botar um bebedor aqui no estúdio porque o sucesso estava muito grande. Quero botar um bebedor aqui no estúdio. Eu falei, cara, vamos botar, chamei, põe o bebedor aqui de água aqui no estúdio. Só que tem que ele pegava, quando ele chegava de carro, ele dava uma garrafa de vodka para esse menino, e o menino ia lá e botava na coisa. Aí eu estava distraído, arrumando a mesa, trocando uma ideia com ele, mas daqui a pouco eu vi que ele ficava já começando a me alegre. Sabe? Eu falei, porra, 11 horas que já está desse jeito, né? E o médico fez endoscopia lá no Raul e falou, olha, você está com pancreatite e você não pode mais beber. Se você continuar a beber, você vai criar umas rolhas no pâncreas, você vai ficar diabético, e você vai ficar impotente, você vai morrer. Pode ficar cego. Aí Raul começou a treinar para ficar cego. Começou a andar em casa de olho fechado para treinar a cegueira. Enfim, essas coisas, né? De Raul, né? Derramar cachaça em automóvel é a coisa mais sem graça de que eu já ouvi falar. Porque cortar assim nossa alegria, já sabendo que o álcool também vai ter que acabar. Ele não tinha dinheiro nenhum. Ele estava sem os dentes, tá? E quem pagava o aluguel dele era a gravadora. Tem umas coisas até constrangedoras. Eu cheguei a fazer feira com meu dinheiro para comprar as coisas pro Raul. Não tem essa também de, coitadinho, ele já era um adulto. Ele também foi responsável por essa situação na qual ele se encontrava. Então, o Raul estava muito inchado, ele tinha uma insuficiência hepática, tinha uma insuficiência pancreática, estava com as pernas muito inchadas. Então, com todos os distúrbios clássicos do alcoolismo. E um deles, às vezes ele estava conversando sentado assim, ele dormia. Ele simplesmente apagava. Acabei de tomar meu Diempax.
Meu vale um 10 e outras pílulas mais. Porra, não faz isso. Porra, todo mundo quer te ver bem. E ele ficava... Você dava dura nele, ele ouvia a dura direitinho. E o álcool interferiu na vida do Raul, tanto pessoal como profissional. Os empresários, os donos de gravadora já não conseguiam mais lidar com o Raul. Ele realmente, quando começou a faltar show, quando não tinha mais gravadora, os empresários fugindo dele, aí foi um karma aí que ele pagou porque ele mesmo criou esse problema para ele, né? E reclamava, ficava triste, porque ele não tocava em rádio. Foi dramático. Eu deixei o trabalho com ele depois de um show que nós fizemos em Fortaleza, onde nós quase morremos, onde nós quase fomos linchados pelo público dele, porque foi um show que ele cantou 3 músicas, saiu do palco e não voltou mais. E a moçada, Raul, 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 e nada dele voltar, nada dele aparecer. Quando nós estávamos no hotel, já fazia uns 40 minutos, nós começamos a ouvir lá embaixo na rua uma galera gritando, Raul, filha da puta, Raul, filha da puta. Eu larguei a gravação um dia lá e fui na casa do Raul, lá na Frei Caneca. O Raul saiu do quarto, ela falou, Raul, vem cá que seu compadre está aqui. Aí Raul veio. Rapaz, ali eu gelei quando eu vi o Raul. Gelei. Ele estava sem alma, não tinha mais alma. Não tinha reação, ficou me olhando assim. Eu nunca mais vou esquecer disso. Ali eu senti que a vaca tinha ido pro brejo mesmo. Entrou um cara que eu respeito, porque ele, nessa fase aí, ele foi muito importante na vida do Raul, que foi o Marcelo Nova, que fez com que o Raul ficasse em cima do palco. Ele pode ter se beneficiado de alguma forma disso, mas ele ajudou muito o Raul, com toda certeza. Quando nós começamos a pensar em fazer uma turnê, ele estava há 5 anos sem fazer show. Eu disse não, 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 eu já parei de fumar. Cansei de acordar pelo chão. Muito obrigado, eu já estou calejado. Não quero mais andar na contramão. O Marcelo falou pra mim que levou o meu pai no Hospital Albert Einstein para fazer um dos melhores médicos para tentar ver se podia fazer alguma coisa para ajudar a saúde do meu pai. Que o médico falou que não tinha jeito, que por mais que ele parasse de beber e começasse a se cuidar, que ele tava assim, do dedão à cabeça já tava muito ruim, não tinha jeito mais. Entre 2 e 3 meses em que ele me disse que agora não vai demorar muito. Foi textual. A frase foi essa, agora não vai demorar muito. Foi muito doloroso para mim, rapaz. Foi muito doloroso. Eu demorei a beça para aprender a me comportar nessa situação. Aqui no cruzamento da rua Frei Caneca com a Matias Aires, no bairro da Consolação, em São Paulo, funcionava na década de 80 Cris Lanchonete. Era muito comum, a qualquer hora do dia, Raul sair do Edifício Aliança, logo ali atrás, e vir para cá beber. De manhã cedo, 7 e pouquinho, sempre tomava 3 doses de vodka com Fanta laranja. Seu Antônio foi a última pessoa a ver Raul Seixas vivo, na madrugada de 20 para 21 de agosto de 1989. Nesse dia eu lembro muito bem a hora que ele chegou. Ele chegou por volta de 00:30, né? Porque ele vinha bem ruim. Foi eu que ajudei ele a entrar do portão até o elevador, né? Fui eu que pus ele para subir. A única coisa que eu pus ele dentro do elevador e apertei o 10º andar e falei para ele dar um jeito lá de sair, que eu não podia acompanhar ele, porque eu estava sozinho no setor de trabalho. Né? Pronto, foi o que eu falei. Ele só balançou com a cabeça e disse, tudo bem. O que a gente crê que ele tomou a insulina, deixou de se alimentar, né? Porque o camarada quando toma insulina, normalmente ele se alimenta por causa da hipoglicemia. E foi à noite. Então ele foi dormir, deve ter tomado a insulina, foi dormir sem comer, que era um final de semana, e ele no dia seguinte, duro na cama.
No dia que ele morreu, a moça, não sei como, vazou o negócio, né? E então apareceu aí uns 30, 40, 50 pessoas aí que queriam entrar aqui para ver ele, né? Um amigo veio me falar, mas como eu já tinha recebido a notícia da morte do Raul pelo menos uma meia dúzia de vezes, eu levei na brincadeira, mas aí ainda falei assim, que coisa ruim não morre, rapaz. Muita coisa de jornal, de noticiazinha, de notinhas, aquele negócio todo. Raul tá morrendo, já me assassinaram milhões de vezes. Eu já estou até acostumado. Ele mesmo me falou que ele ia morrer sozinho e abandonado. Não está aqui do meu lado a mulher que eu amo e minhas filhas. Você está indo para sua casa, eu lembro que numa terça-feira, já é quase 1h da manhã. Um momentinho só. Ele me falou assim, daqui a pouco você vai estar com a mulher que você ama, que está lá te esperando, e fatalmente você vai estar sua filha, e eu sei que a sua mãe você mantém ela morando com você, estão todos lá te esperando, principalmente a sua mulher. E eu não tenho isso, cara. E isso é a base de tudo, cara. Pedro, meu amigo, cara que tinha sido minha referência na vida durante muito tempo, cara. Você tá louco. Desculpa aí. O rock brasileiro está órfão. Morreu hoje em São Paulo o cantor e compositor Raul Seixas, o maluco beleza. Quando eu voltei, papai abriu o portão, dizendo, tem uma notícia pra te dar. Eu falei, já sei. Ele falou, Kikas, Raul morreu. Eu também já sabia. Quando minha mãe Todos subiu já pra me falar a notícia, quando ela falou papai Raul, eu já sabia. O velório do maluco beleza não poderia ter sido tradicional. E não foi. Foi a pior maneira que eu soube a notícia. Os dois caras do balcão olharam para mim, viram o negócio da Sociedade Alternativa, Raul Rock Club. Ainda bem que esse filho da puta morreu. Eu atendi o telefone sentada na mesa, nós estávamos almoçando. E ele falou, olha, tá dando no rádio que o Raulzito morreu. Aí eu falei para ele assim, não, deve ter sido meu tio, que estava muito doente. E como o nome é o mesmo, eles devem ter feito confusão. No fundo, todo mundo estava esperando, né? Até a mãe dele e o irmão, acho que no fundo não foi surpresa para ninguém. A última vez que nós estivemos juntos foi no dia do meu aniversário, 16 de agosto. E por coincidência, nesse final de semana, não teria show. E foi exatamente nesse final de semana que não teve show que ele faleceu. O último dia que eu vi Raul Seixas, ele me abraçou de pijama no dia do meu aniversário. Me deu um abraço de presente. Muitos passaram e me deu pena assim, de ver o pouco que eles deixaram. Ou de repente é isso mesmo também, né? Tem uma coisa que a gente aprendeu. Quer ficar jovem pro resto da vida, morre. Qualquer show que você for no Circo Voador, em São Paulo, qualquer lugar que você for, no Salvador, Recife, que tiver um show, tem sempre uma pessoa que grita lá do palco, lá do palco, da plateia, toca Raul, toca Raul. Quer dizer, esse é um fenômeno isso é que é impressionante mesmo na história dele. Mal eu subo do palco, malo, maluco já grita de lá. Raul Seixas virou um mito, e com o status de Messias, vários registros da vida dele viraram artigos de colecionador. Aqui em São Carlos, interior de São Paulo, por exemplo, 2 fãs preservam objetos pessoais do apartamento no edifício Aliança, como algumas cadeiras e a cama onde ele foi encontrado morto. Eu acho que é mais o inconformismo diante da perda. Você mantém fixa a sua jornada em cima de algum ídolo. Isso eu acho que é quase normal de todo ser humano.
Eu acho que o Raul é como se fosse um irmão mesmo. Eu tenho a impressão de que a gente já batalhou junto em outras épocas, combatendo algum inimigo comum, pela visão que ele tem, que eu tenho também de vida. Ele rende na favela, né, no morro, a turma lá do hip hop, das coisas, curte o Raul demais até hoje, né? E a turma, os intelectuais adoram o Raul. Isso é um fenômeno que eu não conheço. Talvez a gente procure mais um ou dois por aí. Mas isso é um fenômeno incrível. Tem o Bruce Springsteen cantando Raul Seixas, pelo amor de Deus. Olha, Raulzito, você pode estar certo, meu filho, que você conseguiu o que você queria. Que ele dizia pra mim, eu não tenho medo de morrer, só não quero ser esquecido. Tinha finalmente um artista que era baiano como eu, que eu tinha ido nos shows anos atrás, quando eu ainda era um garoto e eles eram rapazezinhos, já eles comiam as meninas, eu ainda não comia ninguém, eu tinha 14 anos de idade. Enquanto você se esforça pra ser um sujeito normal. O Brasil aprendeu coisas muito úteis. Inconformismo, tenacidade, valentia. Um maluco total, na loucura real. O que eu poderia dizer a ele era, eu chamava ele de Itinho, de Raulzito Itinho. Era dizer, Itinho, eu tô com a saudade de você danada até hoje. As letras de Raul que ele fez há 30 anos são atuais hoje, né? E ele consegue atingir a criança, e a neta gosta de Raul. E os velhos, e o peão de obra e o engenheiro, o médico, o dentista, todo mundo gosta de Raul. Todo mundo gosta. E isso é o desejo de todo artista. Imaginando como seria ele se ele estivesse aqui hoje em dia, vontade de trocar ideia, sabe? Eu acho que eu sinto saudade de ter um pai que eu nunca tive, assim. Tive, mas gostaria de ter mais,